especial aqueles que vêm a primeira vez. Eu sei que há algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, que se sintam acolhidas. E antes de iniciar o tema propriamente dito, eu gostaria de fazer um pedido a todos nós, que possamos, cada um aqui, encarnado, desencarnado, sentir e acolher no seu coração as bênçãos do Cristo que são prodigalizadas a mãos cheias aqui nesse local. Gente, como nada é por acaso, está tudo interligado, né? E a ciência vem cada vez mais constatando isso nos tempos modernos, no limiar do terceiro milênio, que é o tempo que a gente está vivendo. Nós podemos aproveitar, observando tanto quanto possível a fala dos companheiros que vieram aqui antes, o Tom, o Olavo na sua prece, o Hugo na sua iniciação aqui. Cada um deles falou algo que é de extrema importância para o estudo da noite, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Mesmo o Olavo e o Tom, que talvez nem soubessem que a temática fosse essa, eles falaram coisas que são de fundamental importância. O Tom, eu não sei se vocês lembram, não vou arguir, tá? Ele falou que nós devemos acolher a dor e não afastar. Mas na nossa visão infantil a gente não quer, né? A gente quer afastar. Ele falou também que nós oramos, a repercussão da prece, explicou muito bem. E que essa visão de que eu oro e Deus está me premiando, está me beneficiando porque eu estou fazendo algo que é bom, algo que é prescrito pela maioria das religiões, é uma visão infantil também. É uma visão de um Deus que premia e se premia castiga, e não é essa visão do Deus que nós entendemos aqui na doutrina espírita, o tanto que nós já podemos compreender, porque nós ainda não podemos compreender tudo o que Ele é, dada a nossa incipiência ainda, a nossa infantilidade ainda, porque se a gente olha para o planeta, que é resultado do que nós ainda somos, nós não vemos um planeta justo, amoroso e caridoso, embora são essas as leis, embora seja essa a lei divina maior e que vigora, independente da nossa vontade, do nosso querer ou da nossa aceitação. Não é? Então nós que víamos um Deus dessa forma, que premia e portanto castiga, já temos condição de nos dessedentarmos, matar a nossa sede, ou nos alimentarmos com um alimento mais sutil, mais sofisticado, mais refinado, que é a visão de Deus, amor. Mas nós não conseguimos ainda abarcar tudo o que Ele é. Mas nós já sabemos o que Ele não pode deixar de ser. E isso falam os Espíritos no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo da primeira parte. Nós sabemos que Ele deve ser, em grau superlativo, aquilo que nós imaginamos que seja concernente a um ser que criou a tudo. Que Ele seja sábio em grau superlativo, que Ele seja justo em grau superlativo, que Ele seja bom, que Ele seja amoroso, um Deus provedor, que cria tudo e todos o universo, de forma sábia, justa, amorosa. Essa é a nossa visão e é isso que norteia toda a nossa compreensão de tudo o que acontece na nossa existência. Então nós podemos de fato encarar a dor quando vem como mensageira e não como punidora, não como algo que vem castrar, algo que vem tolher, porque a lei de liberdade é também uma lei e foi estudada aqui da última vez, no mês passado, pela Maristé, que está aqui, né? A proposta do grupo é cada mês fazer um estudo de um capítulo do Livro dos Espíritos. E nós estamos terminando a terceira parte do livro, que é o chamado terceiro livro, Leis Morais, e finda com essa, aliás, findam as leis com esse estudo da Lei de Justiça, Amor e Caridade. Antes foi Lei de Liberdade, a Lei de Igualdade foi tratada aqui, se não me engano, pelo Clidenor Souza, não é isso? Essa tríade, essas últimas 3 leis que são, como a Maristé bem colocou, o prenúncio que foram prenunciadas, aliás, pela Revolução Francesa, Igualité, Liberté, Fraternité. Depois o capítulo ele vai falar da perfeição moral e finda com aquela célebre questão que o Jânio gosta muito, nós gostamos muito e está
lá no site, né, do Paz e Bem, www.gepaisebem.org. Visitem, por favor, porque é instrutivo, edificante, faz bem. E ali consta aquela célebre pergunta que nós gostamos muito de citar e estudar em palestras, a 919, qual o meio mais prático de afastar, livrar-se dos males, né, nessa encarnação, e cuja resposta foi dada por Santo Agostinho, valendo-se de uma inscrição que estava no templo de Apolo, oráculo de Delfos. Não foram palavras de Sócrates, segundo aprendemos com o nosso querido Luciano Klein Filho, mas sim uma inscrição do oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Mas como essa inscrição norteou toda a filosofia de Sócrates, então é atribuída a ele a frase, e ele teve contato com essa frase. E essa é a mensagem que o grupo aqui procura tratar, procura passar para cada um de nós que aqui adentra. Porque só haverá efetivamente o vigorar real e concreto do amor, da justiça e da caridade quando nós conseguirmos vivenciar esses preceitos dentro de nós. Aí a repercussão fora vai ser um mundo melhor, mais justo, mais amoroso e, por conseguinte, mais caridoso. O Leon Denis, que foi um grande apóstolo do Espiritismo, desencarnou em 1927, o ano em que Divaldo Franco reencarna na Terra, o grande tribuno baiano. Leon Denis, ele coloca numa das suas obras, que na nossa opinião é uma das grandes obras da doutrina espírita, que versam sobre o Espiritismo, que tudo no mundo, tudo nesse mundo sofre. Natureza, animal, planta. E todavia, o amor é a lei do universo. E por amor foi que Deus criou os seres. Aparente contradição. E aí ele segue, né? Ele tem toda uma dissertação acerca da dor nessa obra, que nós recomendamos a leitura de vocês, que é intitulado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e tem uma parte que fala das potências da alma, a última parte do livro. E nessa parte ele faz uma dissertação sobre o amor, em seguida uma dissertação sobre a dor, e ele inicia essa dissertação com essa frase: tudo sofre no mundo, no entanto, é por amor que Deus cria os seres. E o amor é a lei máxima, a lei magna, a lei maior, a lei áurea que rege o universo. Contradição que perturbou muitos filósofos e angustiou tais filósofos, a ponto de gerar muita descrença, muito ceticismo. E aí ele continua magistralmente, a gente convida vocês a estudarem. Por que, então, que o amor e a dor caminham juntos e não há uma dicotomia entre eles? Nós não vemos, muitas vezes, muito embora às vezes a gente ouça em algumas casas espíritas ou de alguns confrades, algumas confreiras, a frase de que ou há amor ou há dor, ou nós crescemos pelo amor, se não optarmos pelo amor é dor, ou vai pelo amor, ou vai pela dor, dando a entender que há uma bifurcação no nosso caminhar e que haveria uma dicotomia. O que é isso? O que é dicotomia? Dicotomia é um dos dois e não ambos. Não existe essa dicotomia, amor, se não for amor é dor, se for dor é amor. A opção pelo amor não nos isenta da dor. Algum exemplo? Ouvi aqui na frente alguém falar. Jesus, o Cristo, ele que foi o verbo encarnado, no dizer do apóstolo João, o discípulo bem-amado, ele foi a vivência integral, inteira, 100% da mensagem que ele veio trazer, que era essencialmente de amor, e que está contida essencialmente em todo o Evangelho, mas essencialmente no Sermão da Montanha. Ele foi a vivência máxima, maior do amor. E de todos os preceitos que nós aqui
que estudamos e que estão de conformidade com essa lei máxima, que é amor, justiça e caridade, que não existe sem perdão. Ele foi o exemplo maior dessa vivência. Os seus instantes derradeiros foram suaves. Como é que a gente costuma chamar a Via Crucis de Jesus? Um calvário, né? Essa palavra a gente usa no nosso cotidiano para designar algo de muito doloroso que está acontecendo na nossa existência. Então, a expressão máxima do amor, aquele que optou pelo amor, sendo amor em essência, em vivência, não somente pregando o amor, ele sofreu mais do que qualquer um de nós. Claro que não dá para fazer campeonato de quem está sofrendo mais ou menos, porque a dor de cada um é a dor de cada um tem a dor que necessita, porque a dor ela é mensageira, ela não é para punir. E aí a gente lembra de uma frase de um dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, que foi um espírito que, quando encarnado, lidava com problemas de obsessão, desobsessão, trabalhava na casa espírita com esse assunto, obsessão, desobsessão, desencarnou e transmite as suas mensagens, os seus livros, o seu conhecimento e a sua vivência de encarnado e agora de desencarnado, através de Divaldo Franco. Numa das suas obras, Painéis da Obsessão, ele diz: a dor não é punitiva, é antes retificadora, educativa. Tão logo funcionem as injunções penosas, elas se diluem e o indivíduo marcha com segurança rumo à luz, rumo à felicidade, que é a nossa essência. Então nós aprendemos que a essência de todos nós, de cada um de nós, e não apenas de um sozinho, de todos, ela é divina, ela é amor, ela é luz, ela é um potencial criador e executor imenso, que a gente não consegue nem avaliar. E por que a gente não consegue avaliar, não consegue vivenciar esse potencial em grau máximo? Exatamente porque a gente é aquela criancinha que ainda está crescendo. Se a gente faz uma comparação com os estágios que há de evolução dos mundos, pela constatação do que a gente vive hoje no planeta e também pelo conteúdo teórico que nós temos de ser a Terra um planeta de provas e expiações, porque nós ainda somos espíritos que estamos avançando. Em seguida, há mais duas categorias de mundo: regeneradores, felizes, celestes. Nós sabemos então que não estamos ainda nem na puberdade, estamos saindo das fraldinhas, né? Do jardim da infância, do maternalzinho, estamos entrando aqui nos anos, né? Na minha época eram séries, agora são anos. Então a gente está ainda se alfabetizando em muita coisa. E é por isso que a gente não consegue vivenciar em grau máximo aquilo que a gente é, aquilo que é a nossa essência, aquilo que nós trazemos desde o berço, a origem espiritual, desde a gênese espiritual de cada um de nós, desde que Deus nos criou. Nós temos esse selo, o selo da justiça, o selo do amor, o selo da caridade. Mas ele fica obnubilado pelas nossas vivências ainda de seres infantis, que precisam ter liberdade para agir, para atuar e ter as próprias conquistas. E é natural, então, que nós vamos caminhando, crescendo, aprendemos a engatinhar, né? Vamos entrando no colégio e os erros fazem parte da nossa caminhada. E aí nós vamos errando, vamos maculando o nosso psiquismo, se é que eu posso me expressar assim, e aí tudo isso é uma barreira para a vivência integral do amor em nós, hoje, agora. Mas não significa que nós não possamos acessar esse amor e sentir esse amor, cada vez que a gente busca com sinceridade a nossa essência, através da prece, como o Tom falou, e como bem falou, da atuação da prece, da repercussão da prece no psiquismo do indivíduo que ora e em seu redor. Então, como dissemos, e
a gente tentou traçar aqui um roteiro para facilitar. Como dissemos, nós nascemos com esse timbre de luz, de amor, um potencial criador, que somos co-criadores de Deus e do Cristo, que é o ser que foi designado por Deus para acompanhar a evolução desse homem, acompanha a evolução dele desde a sua gênese, desde a sua criação, geológica mesmo. Nós nascemos com esse timbre. Então, a justiça, a lei de justiça e a lei de amor estão impregnadas em nós, na nossa consciência. Isso é uma boa notícia ou é uma má notícia? A lei de amor, a lei de justiça está em nós, em cada um de nós, na nossa própria consciência. Isso significa que nós, onde quer que nós estejamos, para onde quer que nós possamos ir, nós levamos conosco aquilo que fizemos, aquilo que pensamos, aquilo que criamos, aquilo que somos. Não é? Então significa que se maculamos a lei maior que nos rege de alguma forma, por ignorância, por infantilidade, por incipiência nossa, essa mácula, ela é carregada conosco, para onde quer que nós estejamos. Então não há, segundo a visão espírita, um céu que premia os eleitos, os escolhidos, e um inferno que castiga eternamente aqueles que não fizeram boas escolhas. Então nós não acreditamos que haja um local circunscrito onde as pessoas fruem de uma felicidade eterna ou pagam sem fim os erros que cometeram. Nós acreditamos que onde quer que estejamos, está ali conosco o nosso patrimônio espiritual, aquilo que nós construímos e o que nós destruímos também. Então, se nós desencarnamos, como nós nos sentimos na erraticidade, que é o intervalo entre dois reencarnes, para aquelas entidades, aqueles espíritos que ainda necessitam reencarnar, nós acreditamos que ali vamos fruir bem-estar se pautamos a nossa existência na busca do bem-estar, se procuramos acessar em nós o que há de melhor, se procuramos nos compreender tanto quanto possível, se procuramos fazer de nós seres humanos melhores, entendendo que nós não vamos adquirir a angelitude e esse grau máximo, o nosso máximo potencial de amor e de criação numa única existência, porque são experiências. Isso seria equivalente a dizer que nós entramos no colégio, né? Vamos no maternal, estamos agora aprendendo, nos alfabetizando, e aí nós vamos dar um salto, já vamos lá para doutorado, pós-doutorado, etc. É um salto, a natureza não dá saltos. Então nós vamos paulatinamente crescendo, e onde quer que estejamos, ou onde quer que nós possamos ir, ali vai conosco as nossas conquistas intelectuais, morais, as nossas virtudes. Agora, é um fato que o que a gente leva ao desencarnar, o que a gente leva para um outro planeta, ou mesmo para esse de retorno, é algo que não é palpável. Né? A gente não leva o carro, a casa, nem mesmo a veste que serviu por algum tempo para nós. 50 anos, 60, 70, quiçá 100. Nós não levamos. Levamos as conquistas intelecto-morais. Agora, as conquistas intelectuais, por mais que tenham sido adquiridas de forma legítima, se elas não são usadas de conformidade com a lei mor que nos rege, que é justiça, amor e caridade, elas podem ficar, esse patrimônio que foi adquirido de forma legítima, ele pode ficar momentaneamente inacessível. Nós podemos renascer em corpos que não permitam o exercício de tudo aquilo que a gente sabe, ou de tudo aquilo que a gente adquiriu em termos de conhecimento. Com as virtudes já não acontece o mesmo, porque quando nós adquirimos uma virtude, tal a paciência, que foi trabalhada aqui no início, por exemplo, em nenhum momento
vão dizer para nós: renasça um pouco menos paciente agora, ou um pouco menos amoroso, ou um pouco menos caridoso. Então essas virtudes de cunho moral, elas são efetivamente as nossas conquistas. As conquistas intelectuais, elas vêm nos auxiliar no processo de aquisição das virtudes, mas elas podem ficar bloqueadas se elas foram mal utilizadas, porque seria a antítese ou a quebra da lei maior que vigora, que é amor, que é caridade e que é justiça. Nesse capítulo do Livro dos Espíritos, nós podemos ler também a caridade segundo Jesus. É uma pergunta de Kardec, né? Kardec indaga as entidades venerandas como se pode entender caridade segundo Jesus a entendia. E a resposta é a seguinte: benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Temos, né, gente? Já todo mundo aqui, eu acho, né? Sim ou não? Indulgência para com as imperfeições dos outros. Sim ou não? No trânsito, nem sei, para eu estou vindo aqui na frente, no trânsito é que é uma beleza, né? Essa indulgência com as imperfeições, com as falhas dos outros. E o perdão das ofensas. Então Jesus entendia a caridade assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Eu vou começar a finalizar porque não resta mais tempo. E na realidade a gente tinha feito uma pequena reflexão acerca do perdão, que envolve essa visão que nós temos de um pai todo amor, de um pai todo justiça, que é pai, que pode ser mãe também, pai é mãe, como disse o Tom, que nos criou a tudo. Não somente nós, inteligências reencarnadas, mas a natureza, o universo, tudo, por amor, e somos seus filhos mais amados, amantíssimos, né? Deus, gente, certa feita ouvimos a curiosa frase de que Deus não perdoa. Note que na visão do Cristo de caridade, perdão das ofensas, porque essa palavra perdão, ela está atrelada a uma ofensa. Se não existe ofensa, existe perdão? Pois bem, é assim então que Deus age para conosco, que nós podemos já perceber de Deus. É como se nós fôssemos uma criancinha. Se entrar aqui no salão uma criança de, sei lá, 3, 4 anos, dando língua para todo mundo, alguém aqui vai se ofender? Há o que perdoar? Também nós somos crianças. Muitos de nós não têm ainda consciência ou conhecimento das leis que nos regem, conhecimento intelectual, digo, porque ele nasce conosco, está gravado na nossa consciência, e age como essas crianças em muitas coisas. Muitos de nós já sabemos, mas ainda não conseguimos executar. E o pai castiga? Será que castiga? Então, para finalizar, um trecho do Sermão do Monte, que foi a prédica, a preleção, a palestra primeira do Cristo, e cuja essência é amor, é perdão, é o amai-vos uns aos outros. Ele disse num dado momento: se um filho te pede pão, te pede pão, você daria uma pedra? Ou se um filho te pede um peixe, você daria uma serpente? Então vós, sendo maus, né, ele coloca essa expressão, sabeis dar boas coisas. O que dirá de vosso Pai que está nos céus? Ele é todo amor. Obrigada.